Olá, nobre amigo, nobre irmão, seja bem-vindo. Nós fazemos logo uma pergunta inicial para você. Por que os inocentes sofrem? Não sei se você já parou para perguntar por que seu parente, uma criança inocente, morreu num trágico acidente ali. Pessoas que não fizeram nada receberam uma bala perdida e morreram. Esse é o resumo do capítulo 12 do livro Terceiro Milênio, As Profecias do Apocalipse, Como Viver Sem Medo do Futuro. Estamos no capítulo 12 e perguntas como essa e outras nos atingem em cheio diante de circunstâncias que nenhum de nós está preparado, né? Você está aqui tranquilo, de repente eu digo, ó, tenho uma péssima notícia para você. Aquela pessoa que você gostava muito morreu. Como? Morreu num trágico acidente nesse exato momento, um trem desgovernado, descarrilou. Alguém estava assaltando e acertou o bebê ali, uma criança inocente. São perguntas como essa, né? O autor conta uma história interessante que crianças estavam brincando, né, em casa, pegaram os revólveres, né, das suas famílias e começaram a brincar de índio, polícia, bandido e super-herói. E eles acabaram se matando, né, pensando que eram armas de brinquedo. Aí vem aquela pergunta: Senhor, por quê? Por que teve que ser o meu filho? Por que teve que ser o meu marido? Por que teve que ser minha esposa? Por que agora? Eu estou tão novo e estou passando por tudo isso aí. Não esperava ficar mais velha para que eu morresse. Então, acontece muito isso, essas dores, né? Nós carregamos muitos porquês da vida. Por que os inocentes sofrem? Não existe um Deus de amor? Onde é que está esse Deus que a Bíblia tanto fala? A injustiça é algo que está todo o tempo na Terra, né? Mas é importante de nós questionarmos, né? Por que o mal muitas vezes parece triunfar sobre o bem, né? Em primeiro lugar, é importante ressaltar que Deus não é autor da maldade, do sofrimento. Quando ele entregou para o homem a terra, o jardim, ele chegou de bondade, maravilhoso, tudo na temperatura certa. E o homem, e disse da seguinte ordem: no dia que tu comer daquela fruta ali, você pode comer todas, menos aquela ali, que é um símbolo de obediência, é um teste. Se você comer dela, certamente você vai morrer. Mas eu sei que você vai me obedecer. Veio Satanás, o inimigo, fez com que o homem tivesse curiosidade, comeu daquela fruta, desobedeceu a Deus, e o mal começou por ali. A abertura, Satanás, né, entrou ali naquele mundo e o homem permitiu, e a maldade veio atrás. Quem é que mata uma ou outra ali? Deus deu a liberdade para o homem cuidar e zelar pela terra. O que é que o homem faz? Muitas vezes ele escolhe fazer maldade. E algumas perguntas que podemos fazer e desenvolver em outro momento que agora não temos. Então Deus deu ao homem, confiou a ele toda a natureza, todo o jardim. E as escolhas de zelar ou maltratar os seres humanos é ele quem faz, né? Então o homem ele vendeu muito barato para Satanás, né? E hoje nós estamos seguindo na mesma situação. Muitas vezes homens trocam um casamento bonito e belo por um momento de prazer, por um momento pornográfico, por aquele prazer de sentir, né? Parece que a gente gosta de tara, né? De trair alguém. E às vezes pessoas fazem isso, trocam a estabilidade, as maravilhas, que está tudo tranquilo e bem andado, por um momento de prazer e distração, né? E algumas análises nós podemos fazer sobre o sofrimento. O diabo não é dono de nada, ele é um ser criado, né? Isso que é importante a gente deixar bem claro, né? Nós temos aqui algumas situações aqui. Um dia Lázaro, amigo de Jesus, estava enfermo. E Jesus demorou muito, né? Demorou muito para ir lá. Jesus, né? Conta a história que ele ressuscitou Lázaro. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas era o único tipo de ser humano que achava ter Jesus constitui-se num seguro, né? De vida. Então tem muita gente que pensa assim: eu estou na igreja, não vai acontecer nada de ruim. O anjo vai estar no meu lado, ele vai fazer de tudo para poder eu não sofrer. E não é bem assim que as coisas acontecem. Então por isso,
Maria, a amiga de Jesus aqui, nesse contexto, amigo de Lázaro, tinha esse pensamento, né? E as coisas podem nos atingir, mesmo nós confiarmos em Deus, as coisas podem dar-se, né? Situações ruins. Nós sentimos quando alguém morre em nossa família, sofremos, né? Eu não sei se você já sofreu a perda de alguém recentemente, mas nós não fomos feitos para sofrer, por isso que a gente sofre, né? A gente não quer comer muitas vezes, passa um luto terrível, porque a gente não foi feito para sofrer. Certo? Isso é importante a nossa reflexão, porque a dor e o sofrimento são experiências intrusas na vida humana. Então eles entraram nessa vida e estão por aí, querendo entrar, mas a gente não quer aceitar no fundo. E tem um texto de Apocalipse 6, diz assim, né? Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aquelas pessoas tinham sido mortas por causa da palavra de Deus, né? Até o sangue das pessoas inocentes, elas até hoje estão clamando, né, por justiça. Por quê? Esse é o resumo desse capítulo aqui. Nós precisamos, né, saber que toda a maldade que existe nesse mundo vai ter um fim. E por que não aproveitemos esse momento de tristeza e sofrimento para sermos cristãos mais puros, mais genuínos? Não é só quando as coisas estão boas que nós somos crentes. Somos cristãos, somos bondosos. É quando a situação aperta. Sinaliza que Deus está conosco. Muito obrigado por sua companhia, cara amiga. Esse é o resumo desse capítulo. Vamos avançar e que Deus nos abençoe grandemente hoje e sempre. Um forte abraço, curta e compartilhe esse vídeo. Se você gostar, faça parte da nossa rede social, né? Se inscrevendo nesse canal. Até a próxima. Um forte abraço.